E se eu dissesse que estudar, tipo, 12 horas por dia para a prova mais importante de uma carreira é, na verdade, o caminho mais rápido e garantido para reprovação? Isso soa contraintuitivo para muita gente, mas é a mais pura verdade. Exato. O relógio está correndo, a data está circulada lá em vermelho no calendário, e para quem acompanha a nossa investigação de hoje, o destino final tem nome e sobrenome, que é o dia 31 de maio de 2026. Faltam aí cerca de 2 meses. 2 meses que passam num piscar de olhos, diga-se de passagem. Nossa, nem me fale. E o que acontece nesse dia específico? É a prova decisiva do Ministério Público do Espírito Santo, o MPS. E hoje a gente vai dissecar um documento que prova que a aprovação não é nem de longe um teste de resistência física. Com certeza não, é uma questão de pura engenharia mental. Uma data dessas representa uma virada de chave absoluta para milhares de profissionais. O tempo, a partir do momento em que um edital oficial é publicado, ele deixa de ser uma abstração filosófica, sabe? Sim, vira contagem regressiva. Perfeito. Passa a ser o recurso mais escasso, o mais implacável e o mais valioso ali na mesa. A margem de erro, nesse momento, despenca para quase zero. E é exatamente por isso que a nossa missão hoje é decodificar um verdadeiro plano de sobrevivência tática. A gente mergulhou fundo num documento oficial que foi elaborado por um especialista em preparação e que detalha, assim, com a precisão cirúrgica, como montar um plano de estudos que seja a prova de falhas para esse cenário caótico que a gente chama de pós-edital. Que é a fase onde a maioria das pessoas entra em pânico, né? Totalmente em pânico. O objetivo aqui é entender como organizar a rotina, o que priorizar e, bom, o mais importante, como não entrar em colapso com aquele volume esmagador de informações. Porque olhar para tudo que precisa ser lido em 60 dias é bem intimidador para qualquer candidato. É assustador. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Esse plano que o documento sugere não serve apenas para passar nessa prova específica do MP. Ele é, na verdade, uma engenharia reversa, brilhante de como o cérebro humano absorve, processa e retém conhecimento sob extrema pressão. Exatamente. O que a gente vai dissecar aqui hoje é o puro pragmatismo aplicado à cognição. A chave para quem tem pouco tempo até o dia da prova não é, de forma alguma, tentar devorar livros por 20 horas ininterruptas até a exaustão total. Que é o que muita gente tenta fazer, né? Tomando litros de café. E que é cientificamente contraproducente. A chave é estudar de forma estratégica e, acima de tudo, de forma ativa. O documento oficial que a gente analisou é imperativo sobre isso. A vitória não mora na força bruta. Ela mora na organização meticulosa e na compreensão de como a nossa própria mente funciona. Faz muito sentido. Então vamos logo para o primeiro passo que eu gosto de chamar de o choque de realidade. Porque assim, antes de abrir qualquer PDF ou de tentar resolver qualquer equação de lógica, o candidato precisa encarar o próprio calendário. E encarar com uma honestidade que é quase dolorosa. É o momento de colocar os pés no chão. Sim. O documento ressalta a necessidade absoluta de definir quantas horas e quantos blocos de estudo realmente cabem na semana real de quem está se preparando. Porque a gente tem que considerar o expediente no trabalho, aquele tempo espremido no transporte público, as obrigações familiares. A vida adulta batendo na porta, basicamente. Bem isso. E o mentor citado no documento oficial coloca uma marcação mínima, uma linha de corte bem específica para esse planejamento. 4 horas diárias. O texto até menciona que começar com 2 horas no pós-edital é possível, mas avisa logo que isso vai exigir uma compensação feroz e quase insustentável mais para frente. É uma matemática implacável. Mas me diz uma coisa, porque eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. 4 horas por dia. Será que isso não é uma exigência completamente irreal para quem trabalha o dia inteiro e ainda tenta estudar à noite? Isso não gera uma frustração imediata logo na primeira semana, quando a pessoa percebe que não consegue cumprir a meta? Olha, é uma constatação dura, sem dúvida nenhuma. Mas a resposta para essa sua provocação é que o número não é arbitrário ou pensado para desmotivar quem nos ouve. Ele reflete puramente a realidade nua e crua do nível de competição atual. Então é um mínimo para entrar no jogo, digamos assim. Exato.
4 horas é o preço mínimo de entrada para competir em alto nível quando o edital já está na praça. O especialista do documento não quer frustrar ninguém. Ele quer proteger o candidato daquela ilusão de que meias medidas vão trazer resultados extraordinários. Entendi. E a grande sacada do texto não é apenas mandar o candidato, sei lá, encontrar essas 4 horas de forma caótica ao longo do dia. O segredo revelado é ter um horário fixo e absolutamente inegociável. Inegociável mesmo. Sim. E por que isso importa tanto? Para eliminar um fenômeno neuropsicológico que é silencioso, mas letal: a fadiga de decisão. Ah, a fadiga de decisão, eu já li sobre isso. Imagino que seja aquela ideia de que a nossa força de vontade é tipo a bateria de um celular, certo? Essa é a analogia perfeita. Então, se a pessoa gasta bateria tomando pequenas decisões durante o dia, o que eu vou vestir, o que vou almoçar, que horas vou sentar para estudar, quando finalmente chega o momento de abrir o livro, a bateria acabou. A pessoa não tem mais energia mental para absorver um conceito complexo de direito administrativo, por exemplo. Exatamente isso. A força de vontade é um recurso finito que vai se esgotando a cada microescolha que a gente faz. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Se todos os dias o candidato acorda e ainda vai decidir, que horas vou estudar hoje? Será que eu leio a lei antes ou depois do jantar? Nossa, só de pensar já cansa. Pois é, ele já está gastando uma energia mental valiosíssima apenas para tomar a decisão de sentar na cadeira. Quando o horário é fixo e blindado na agenda, o improviso some. Vira uma regra. Vira um hábito automatizado, tão inquestionável quanto escovar os dentes de manhã e não uma luta diária e exaustiva contra a própria mente. A constância emerge da rotina pré-estabelecida, não da motivação. A motivação evapora no terceiro dia de cansaço, mas a rotina é o exoesqueleto que sustenta o candidato até o dia 31 de maio. Certo, entendi a teoria, mas eu ainda quero apertar um pouco mais essa tecla. Entendemos a necessidade da rotina inegociável, a pessoa olhou para a agenda, cortou os excessos, encontrou essas 4 horas diárias e blindou o horário. Maravilha. O primeiro passo está dado. Sim, mas na prática, essa pessoa chega em casa às 19 horas, exausta de um dia inteiro de trabalho. Como o documento sugere que o candidato não durma em cima do material logo na primeira meia hora? Essa é a parte crítica. Porque o que fazer com esse tempo para que ele seja de fato produtivo? O grande terror de quem acompanha esse tipo de preparação para exames complexos é o esquecimento. A pessoa estuda o artigo 5º da Constituição no dia 1 e lá no dia 60 parece que o cérebro simplesmente deletou aquele arquivo. É aí que a gente entra na engenharia da memória, que o documento oficial detalha muito bem, não é? Essa é de longe a dor número 1 de quem se prepara em alto nível. Aquele acúmulo massivo de conteúdo sem retenção. É literalmente enxugar gelo. Uma sensação horrível. Terrível. O edital oficial não perdoa quem só avança no cronograma sem olhar para trás. E a primeira regra que o mentor sugere para estancar essa hemorragia de esquecimento é não esgotar a mente com uma única matéria o dia todo. Nada de passar 8 horas só lendo português. De jeito nenhum. O cronograma exige alternar as disciplinas ao longo da semana e até dentro do próprio dia. Mas, respondendo sua pergunta sobre o cansaço, a forma de não dormir sobre os livros é mudar a postura do cérebro de um receptor passivo para um buscador ativo. Certo, vamos desempacotar isso. O texto é bem categórico e tem uma frase que soa quase como um mantra. Eles dizem, se não revisa, esquece. A orientação é que a revisão entre logo no início do dia, antes de qualquer conteúdo novo ser apresentado. Fundamental. Eu gosto de visualizar isso como a construção de um muro de alvenaria, sabe? A teoria, que é aquele conteúdo novo que a pessoa consome nas aulas ou nos PDFs, é o tijolo. Mas a revisão diária e, principalmente, a resolução constante de questões são o cimento desse muro. Perfeito. Sem o cimento, o muro sobe incrivelmente rápido, a pessoa acha que está progredindo muito, riscando as metas, mas no dia do temporal, que é o dia da prova, o muro simplesmente desmorona. É uma imagem visual muito forte e absolutamente precisa do ponto de vista pedagógico. E o documento oficial eleva as questões a um patamar de urgência inegociável.
Elas devem ser feitas desde o primeiríssimo dia de estudo. Não dá para deixar para depois. De jeito nenhum. Isso quebra de vez aquele mito muito antigo de que primeiro o estudante precisa ler passivamente toda a teoria do edital para só uns 2 meses depois, quando ele se sentir pronto, começar a testar os conhecimentos. O famoso vou estudar a teoria toda primeiro. E que é um erro fatal. O especialista foca intensamente nisso. A prática com questões não é só um termômetro final para medir desempenho, ela é a própria ferramenta de aprendizado. É um núcleo do chamado estudo ativo. Estudo ativo, eu gosto de pensar nisso com uma outra analogia. Imagino que seja a diferença entre assistir a dezenas de tutoriais de violão no YouTube, achando que entendeu perfeitamente a teoria dos acordes e, de fato, pegar o instrumento nas mãos. A teoria na prática é outra, né? Total. A pessoa tenta tocar e percebe que os dedos simplesmente não obedecem. O cérebro precisa desse atrito inicial, dessa pequena frustração de tentar lembrar e não conseguir, para sinalizar que aquela informação importa e precisa ser gravada. Olha, a ciência neurocognitiva valida exatamente essa sua analogia do violão. Quando uma pessoa está apenas lendo passivamente um texto ou assistindo uma videoaula de braços cruzados, o cérebro está num estado de baixíssimo esforço. Tá ali, relaxado. Sim, e isso cria o que os neurocientistas chamam de ilusão de fluência. A fluidez da leitura engana a pessoa, fazendo ela acreditar erroneamente que aprendeu o conteúdo só porque compreendeu o que estava escrito ali na hora. Entender não é memorizar. Exato. Mas quando há uma questão não resolvida na frente do candidato, o cérebro é forçado a trabalhar de verdade. Ele precisa vasculhar os próprios arquivos, reativar sinapses, criar novas conexões neurais e buscar ativamente aquela informação submersa. Ele sai da zona de conforto. Totalmente. É esse exato esforço biomecânico de resgate que acende um alerta no hipocampo, avisando, atenção, essa informação está sendo requisitada pelo ambiente, então consolide isso na memória de longo prazo. Sem a questão, sem forçar a memória a recuperar o dado, o aprendizado é raso e completamente efêmero. Nossa, fascinante. E já que estamos falando sobre o poder imbatível de resolver questões desde o primeiro dia, para forçar essa recuperação ativa, consolidar a memória e colar aqueles tijolos no nosso muro cognitivo, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E é bem por aí mesmo. Ter acesso imediato e estruturado a um volume gigantesco de questões comentadas é, na prática, o motor que viabiliza a execução de uma estratégia complexa como a sugerida no documento oficial. Com certeza. Facilita muito a vida. Porque, se formos racionais, não adianta absolutamente nada o cronograma exigir que o candidato resolva 20 questões por assunto todos os dias, se essa mesma pessoa precisa perder horas preciosas garimpando materiais soltos e desatualizados pela internet afora. E aquela blindagem de tempo já era. Vai para o ralo. A logística de estudo não pode ser um obstáculo. A ferramenta certa elimina a fricção e otimiza aquele tempo escasso e blindado de 4 horas que mapeamos no início da nossa investigação. Perfeito, otimização é a palavra-chave aqui. Bom, já entendemos os pilares do método. A blindagem do tempo, a constância acima da motivação, o cimento da revisão diária e o esforço do estudo ativo. Agora o documento oficial nos leva para dentro do cardápio. Vamos ao que interessa. Exato. Como escolher estrategicamente os ingredientes que vão compor essas 4 horas diárias. É aqui que entram os pesos pesados e o cronograma tático. Porque o plano revela que, olha, nem todas as matérias nasceram iguais aos olhos da banca examinadora, né? De forma alguma. A matemática por trás da pontuação do edital exige uma frieza quase de investidor. Gostei dessa imagem. Frieza de investidor. Claramente que a priorização dentro do cronograma deve ser baseada não no gosto pessoal do candidato. Sabe aquela coisa de, eu amo estudar isso, então vou passar horas aqui. Não. A prioridade é o peso da matéria e o número absoluto de questões que vão aparecer no caderno de provas. Faz sentido. Onde está o dinheiro, digamos assim? Exatamente. Se olharmos os números esmiuçados no documento, a disciplina de língua portuguesa, por exemplo,
É um gigante que não pode ser ignorado de jeito nenhum. Estamos falando de 15 questões para o cargo de agente de apoio, que exige nível médio, e 10 questões para as outras especialidades. 15 questões é muita coisa numa prova. É um volume massivo que exige um treinamento contínuo e profundo. Não apenas de decorar regras gramaticais isoladas, mas de leitura crítica e interpretação de textos bem complexos. Por isso, o português tem presença obrigatória e frequente no cronograma sugerido. O documento oficial até traz um modelo visual de cronograma, distribuído ali de segunda a sábado. E a arquitetura desse planejamento é bem fascinante. O dia começa, invariavelmente, com aquela revisão do dia anterior, ativando a memória, como a gente falou. O tal do cimento. Isso. Depois, o candidato intercala matérias teóricas de peso, tipo direito constitucional, direito administrativo, noções de administração, arquivologia, raciocínio lógico-matemático, e sempre, sem exceção, ele fecha a rodada com 20 questões focadas no assunto que ele acabou de estudar. Para fechar o ciclo de retenção. Mas tem um detalhe específico nesse cronograma diário que salta aos olhos. 30 minutos, cravados, religiosamente, todos os dias, dedicados à chamada lei seca. E aqui eu quero trocar analogia. A lei seca é como o código-fonte de um software, certo? Interessante, como assim? Porque, veja, os professores nos cursos preparatórios entregam aquele aplicativo bonitinho, com uma interface gráfica amigável, cheio de exemplos do cotidiano, contando historinhas fáceis de lembrar. O que ajuda muito na compreensão inicial. Sim, ajuda demais. Mas a banca examinadora vai testar o candidato pedindo para ele encontrar um erro de sintaxe lá na linha 402 do Código Bruto. É por isso que é obrigatório ler o texto puro da lei todo santo dia. Para conhecer esse código-fonte. Essa analogia do código-fonte é cirúrgica. Se conectarmos isso à imagem maior de como as bancas elaboram as provas, o motivo desses 30 minutos diários fica simplesmente cristalino. A lei seca, o texto puro promulgado, é a fonte primária e absoluta de quase todas as pegadinhas em provas objetivas. Aquelas cascas de banana que derrubam todo mundo. Exatamente. Os examinadores raramente cobram grandes teses filosóficas ou doutrinas supercomplexas sobre o direito para esses cargos. A tática deles é alterar o código-fonte. Eles mudam os detalhes, né? Eles pegam um parágrafo da lei e trocam uma palavra minúscula, onde está escrito o prazo é de 5 dias úteis, a banca vai lá e escreve 5 dias corridos. Eles substituem um pode por um deve, um exceto por um inclusive. Nossa, é maldade pura. É o jogo deles. E se o candidato só estudou pela interface amigável do professor e não tem aquela memória fotográfica e estrutural do texto puro e original, ele cai na armadilha sem sequer perceber que caiu. E o peso disso é assustador, não é? O documento destaca que as matérias de conhecimentos específicos que englobam a legislação interna do MPS, o Código de Ética e todo esse vasto oceano de direitos e leis representam a maior fatia isolada da pontuação de toda a prova. Exatamente. Para se ter a dimensão exata, o edital prevê 40 questões exclusivamente de conhecimentos específicos. 40 questões, caramba. Sim, tanto para os cargos de nível técnico quanto para os de apoio. É, de fato, o coração pulsante da prova. Ignorar a leitura diária do texto da lei é o equivalente a ir para uma maratona sem treinar corrida, achando que só assistir vídeos de atletismo vai resolver. É pedir para reprovar. Os 30 minutos diários desse estudo focado garantem a precisão cirúrgica que vai separar o candidato aprovado do quase aprovado. Bom, então temos essa máquina de moer conteúdo meticulosamente programada de segunda a sábado, mas o cérebro humano, como você bem disse, não é um motor a diesel que roda infinitamente sem manutenção. Definitivamente não. Ele tem um limite fisiológico de carga cognitiva. Se o candidato mantiver essa mesma intensidade e tentar introduzir conteúdo novo no domingo, a engrenagem quebra, certo? O que nos leva ao próximo ponto, que é o domingo e as regras do jogo. No plano estruturado pelo especialista, o domingo muda completamente de figura. O domingo é tratado num documento como o dia de fechamento e auditoria do ciclo semanal. Não é, repito, não é um dia para avançar no edital com matérias novas. Então, qual é a missão do domingo? É o momento estratégico de fazer a revisão geral de toda a carga da semana.
encarar simulados temáticos reproduzindo o ambiente real da prova, treinar exaustivamente a escrita da prova discursiva, analisar com uma lupa onde ocorreram os erros nas questões e, de forma bem contra-intuitiva para muitos, descansar ativamente. E aqui eu preciso fazer mais um questionamento forte. O instinto natural de quem está sob extrema pressão é acelerar, né? Faltando meros 60 dias para uma prova que pode mudar a vida financeira de uma família inteira, a pessoa não deveria estar num estado de urgência absoluta, aproveitando cada segundo do domingo para ler mais um capítulo? É o que a ansiedade manda fazer. Pois é, pausar, mesmo que para recalibrar, não é dar uma vantagem perigosa para a concorrência que está lá estudando 12 horas por dia. Esse é um dos maiores mitos da preparação de alta performance. É a falácia de achar que exaustão contínua é sinônimo de produtividade. E olha, não é. Tá, me explica o porquê. O descanso estratégico e a análise corretiva de domingo são os freios ABS que impedem o carro de capotar na curva. Pense na mecânica do erro. Se o candidato não para no domingo para auditar por que ele errou 10 questões de raciocínio lógico no simulado, ele corre o risco gravíssimo de passar a semana inteira seguinte batendo na mesma tecla ineficiente. Ele continua errando pelos mesmos motivos. Exato. Ele consolida o erro, ele reforça a falha de compreensão. A pausa do domingo não é passividade, é a manutenção que permite que aquelas 4 horas da semana seguinte sejam de fato eficientes. Além disso, o domingo é vital para garantir que a preparação esteja alinhada com as regras de eliminação brutais desse edital específico do MPS. Ah, sim, as famosas regras de eliminação. O documento oficial as descreve com bastante clareza, e elas não deixam margem para amadorismo nenhum. O próprio dia 31 de maio vai ser uma verdadeira maratona física e mental. 2 turnos de pura tensão. Isso, a aplicação ocorre em 2 turnos divididos. O período da manhã vai ser dedicado ao agente técnico especializado, que engloba os cargos de nível superior. E o período da tarde fica para o cargo de agente de apoio, de nível médio. Mas a verdadeira guilhotina do edital é a linha de corte, aquela barreira invisível que pega muita gente de surpresa. Sim, a implacável trava dos 50%. Como funciona isso na prática? Pelas regras dissecadas, o candidato é sumariamente eliminado se não acertar pelo menos metade da prova de conhecimentos básicos e, simultaneamente, metade da prova de conhecimentos específicos. Nossa, não basta ir bem na média geral? Não. Não existe a possibilidade de compensação extrema. Tipo, não adianta gabaritar absolutamente tudo de direito e legislação, tirando nota máxima ali, e zerar a prova de noções de informática ou de matemática. A nota 0, ou qualquer coisa abaixo de 50% num dos blocos, anula todo o esforço do outro. É um balde de água fria. Sim, e é por isso que o planejamento tático de estudos precisa ser calibrado aos domingos, justamente para garantir que nenhuma disciplina crucial esteja sendo negligenciada a ponto de causar uma eliminação precoce. Entendi. E há um gargalo ainda mais estreito que define o jogo final, né? A prova discursiva, a famosa redação. Esse é o momento em que muita gente congela e a caneta treme diante da folha em branco. Nem me fale. O documento detalha que a banca exige uma pontuação mínima de 10 pontos na redação para o nível médio e 5 pontos em cada uma das questões dissertativas técnicas para os cargos de nível superior. Mas a verdadeira peneira, aquele funil que realmente define quem entra e quem sai, não é nem a nota mínima da redação em si, né? Não, de forma alguma. É o fato de que a banca organizadora simplesmente não vai ler a redação de todo mundo, certo? A nota da prova objetiva precisa comprar o direito de ter o texto corrigido pela banca. Exato. É um funil afunilado ao extremo. O edital oficial estabelece que, para o cargo de nível médio na ampla concorrência, apenas os 1.000 primeiros colocados na prova objetiva de múltipla escolha terão a honra de ter a sua redação corrigida. 1.000 redações e o resto? Todo o resto, mesmo que tenha passado daquela trava dos 50%, está sumariamente fora do jogo. Acabou. E para os cargos de nível superior, a disputa atinge níveis quase espartanos de concorrência. Ainda mais apertado. Muito mais. Dependendo da especialidade, apenas os 50 primeiros terão suas provas discursivas avaliadas. 50.
A prova objetiva não é o fim da linha, ela é apenas o ingresso dourado que permite ao candidato mostrar a capacidade dele de argumentação escrita. Daí a importância vital de treinar a escrita sob pressão cronometrada nos domingos. Tem que estar automático. Sem dúvida. E depois de toda essa maratona de preparação, de domingos sacrificados e rotinas blindadas, qual é o prêmio que aguarda o candidato no fim da linha? O edital oferta um total de 60 vagas imediatas, e os atrativos expostos no documento são inegáveis. São daqueles que mudam trajetórias de vida. O retorno é muito expressivo. Sim. Para o cargo de agente de apoio, que exige apenas o nível médio, o salário inicial divulgado passa dos R$ 5.000. Para os cargos de agente técnico, e aqui é fascinante ver a diversidade de áreas que o Ministério Público Moderno absorve, a remuneração inicial passa de R$ 7.300. E para a elite da especialização, os agentes especializados, tipo médicos e cientistas de dados, o salário inicial rompe a barreira dos R$ 10.400. É um pacote financeiro e de estabilidade fortíssimo. Sem contar os auxílios tradicionais do serviço público, né? Alimentação, saúde, creche. É um pacote completo. Sim. Mas me conta, como a banca enxerga essa diversidade toda? Olha, a presença de historiadores e engenheiros DevOps ilustra perfeitamente a complexidade do Ministério Público contemporâneo. A instituição não é mais apenas um lugar de papel e carimbo. Ficou muito mais técnica. Muito. Um historiador é vital para análises periciais em patrimônio histórico e cultural nas ações civis públicas. Um engenheiro DevOps é crucial porque a espinha dorsal da instituição hoje gira em torno de bancos de dados massivos, inteligência artificial processual e segurança da informação em nuvem. O mundo mudou, o MP também teve que mudar. Exato. O retorno financeiro é tremendo, mas como a dissecação desse plano de estudos nos mostrou, esse prêmio não é entregue à sorte ou a algum talento improvisado. O candidato que quiser ocupar uma dessas cadeiras precisa incorporar a estrutura tática que a gente discutiu hoje para navegar por todas essas armadilhas do edital. Não tem atalho. Nenhum. O prêmio é robusto exatamente porque o desafio exige uma mudança comportamental severa. É uma verdadeira metamorfose na forma de absorver conhecimento sob pressão. Fazendo um apanhado geral da nossa investigação de hoje, conquistar uma dessas 60 vagas num certame que terá validade de 2 anos, lembrando que as inscrições com taxas entre R$ 95 e R$ 120 se encerram agora em abril, exige uma operação logística e mental refinadíssima. Uma operação de guerra mesmo. Ficou absolutamente claro que a aprovação não nasce de ler passivamente apostilas, deitado ali no sofá da sala. É sobre estabelecer uma carga horária brutalmente honesta e blindá-la contra as interrupções diárias. Sim, blindar é a palavra. É sobre alternar disciplinas inteligentemente para enganar a fadiga cognitiva do cérebro. É sobre construir um muro do conhecimento usando o cimento de uma revisão diária implacável e da resolução contínua de questões. O famoso estudo ativo. Exato. É sobre ter a disciplina de engolir os 30 minutos de leitura do código-fonte, a lei seca, todos os dias. E, finalmente, é sobre respeitar o domingo como um dia de auditoria, simulação de campo de batalha e recalibragem de rota. Sabe, o que é fascinante aqui, se pararmos para analisar a psicologia da preparação, é como, de forma quase paradoxal, a adoção de todo esse rigor tático e dessa disciplina arquitetada serve primariamente para erradicar a ansiedade. Erradicar a ansiedade? Como assim? A rotina rígida acalma. Acalma! Porque o maior inimigo invisível de quem se propõe a enfrentar um desafio de proporções colossais é o caos mental. É o ato de sentar na frente de uma pilha gigantesca de livros e não saber exatamente por onde começar. Ou então passar horas questionando, será que o método que eu escolhi está realmente funcionando? É a incerteza que corrói a pessoa por dentro. Perfeito. Quando a pessoa adota um mapa estrutural tão claro e fundamentado na ciência da aprendizagem, sabendo exatamente o que precisa ser feito em cada minuto daquelas 4 horas, a incerteza e a angústia simplesmente evaporam. O cérebro relaxa na estrutura. Sobra apenas o ato mecânico e focado da execução. E a execução com propósito é infinitamente mais leve de carregar do que o peso da dúvida. Nossa, faz todo sentido. Eu acho que essa é a grande virada de chave para quem nos ouve.
A estrutura liberta, ela não aprisiona. Exatamente. E eu queria fechar a nossa análise de hoje propondo uma reflexão que vai muito além de gabaritos, redações e concorrência. Imaginemos por um instante se a gente pegasse todo esse arcabouço tático brilhante, toda essa ciência de aquisição